A avaliação, ela consiste num processo muito amplo de detecção das principais alterações que podem estar presentes no neném no primeiro ano de vida. Essas alterações, elas podem ser provenientes de posições intrauterinas, de acontecimentos durante o processo da gestação, acontecimentos durante o processo do nascimento ou até mesmo insultos que esse nenê venha ter sofrido. É muito importante a gente estar com um olhar atento para a ocorrência dessas alterações. Os nossos nenéns, eles estão em processo de crescimento e desenvolvimento. Uma vez diagnosticada e tratada essas alterações, a gente previne que todas as compensações secundárias não vão acontecer ao longo do seu processo de crescimento e desenvolvimento na infância e na vida adulta. Quando nós falamos de avaliação, existem dois processos. Primeiro é o processo que visa nós conhecermos a história do nenê, para a gente tentar detectar o que levou à alteração que essa mãe está me referindo, o que levou à alteração que eu estou enxergando nesse nenê. E o outro processo é o processo do exame físico, aonde a gente vai realizar todos os testes padronizados, todos os testes clínicos para, de fato, diagnosticar as alterações presentes no neném. Quando a gente fala da parte histórica, que nós chamamos de anamnese, nós estamos diagnosticando o que aconteceu no momento da gestação e também no momento do parto. Quando a gente pensa no período gestacional, muitos fatores são importantes e que nós devemos levar em consideração, como a idade materna, a idade que a mãe concebeu esse nenê. Muitos estudos têm mostrado que alterações, principalmente alterações genéticas, podem estar relacionadas com a idade materna avançada. A gente também vai pensar na presença ou não de alterações no útero, como mioma, uma endometriose. Essas alterações no útero podem levar a uma menor mobilidade do nenê intrauterina, então uma menor mobilidade do nenê no momento que ele está na barriga da mãe. E essa menor mobilidade pode levar às alterações presentes no pescoço do neném, como um torcicolo que cerca de 30% dos nossos nenéns apresentam hoje em dia. A presença do mioma também pode estar relacionado com outras alterações. Então, existe uma correlação na literatura, por exemplo, com o caso das artrogriposes congênitas, que é quando o nenê nasce com a junção das articulações, que é uma doença congênita. A gente também pergunta para essa mãe se ela teve alguma alteração no sentido de ter um sangramento intenso, de ter sentido uma pancada, um trauma, um acidente automobilístico, alguma pancada, alguma queda, algum trauma físico que pode ter prejudicado o neném no momento que ele estava na barriga da mãe. A gente também pergunta a posição do nenê, se esse bebê ficou sentadinho na barriga da mãe, ou se ele ficou cefálico, ou se ele ficou transversal. Algumas posições intrauterinas têm mais correlação, principalmente com os torcicolos. Então, o que nós sabemos é que a postura pélvica aumenta em 20% a chance do nenê ter uma displasia de quadril e também de ter um torcicolo muscular congênito. A postura transversal, que é a postura que o nenê fica totalmente assimétrico, também aumenta as chances do nenê ter o torcicolo. E o nenê que ficou muito tempo encaixado numa mesma posição, principalmente 6 semanas antes do parto, também aumenta as chances de ter um torcicolo. A gente pergunta como que era a movimentação fetal desse nenê. Esse nenê se movimentava ou esse nenê era mais parado? O nenê, ele tem que se movimentar. São essas experiências sensório-motoras que vão construir toda a movimentação que a gente vai enxergar do nenê após o nascimento. É muito comum nós observarmos que os bebês hipotônicos, os bebês mais molinhos, já não eram bebês que se movimentavam dentro do útero de suas mães. As mães mesmo se referem, nossa, ele era parado, ele não se movimentava, eu tinha que mexer. Então isso já fala mais de um processo constitucional de formação daquele ser. A gente pergunta também se os exames
gestacionais estavam dentro do que é esperado, porque bebês com percentil mais baixo, bebês com baixo peso, são bebês que podem ter atraso no desenvolvimento. Então, existe também essa correlação do baixo peso com o atraso do neurodesenvolvimento. Muitos estudos vêm mostrando isso, né? Então, o bebê ele precisa de energia, o músculo precisa ter força para que o bebê consiga se manter contra a ação da gravidade. E a gente também pergunta se tem alguém da família que tem alguma doença, porque muitos nenéns podem chegar sim no seu consultório sem diagnóstico, mas através dessa leitura e através desse conhecimento específico, a gente consegue já diagnosticar ou já até correlacionar algumas alterações e encaminhar, se for o caso, para um geneticista, para um neuro e discutir com o pediatra em questão. Nesse processo de anamnese, nós perguntamos também sobre o parto. Qual foi a idade gestacional desse nenê? Esse nenê é um nenê prematuro ou é um nenê a ter? Se esse nenê é um nenê prematuro, nós precisamos corrigir a idade desse nenê e olhar primeiramente para esse nenê através da idade corrigida e depois ir caminhando para ele alcançar a idade cronológica. A gente vai trabalhar para que esse nenê ele tenha o desenvolvimento mais potente possível, deixando os efeitos deletérios da prematuridade para trás. Nós perguntamos a via de parto, se foi um parto cesariana ou um parto normal, para saber se houve ou não alguma intercorrência nesse parto. Tanto o parto normal quanto o parto cesariana podem, levar a alterações presentes no neném. O processo de nascimento são experiências distintas para a mãe e para o neném. É nesse momento do nascimento que o neném ele sofre muitas compressões, sofre muitos posicionamentos, um estresse mecânico muito acentuado. Então a gente sempre vai perguntar como é que foi esse parto, se foi utilizado algum instrumento como um fórceps, uma ventosa, se sofreu alguma manobra, se teve alguma compressão, se o nenê teve um expulsivo prolongado, se ele ficou preso no canal de parto, se a sua cabecinha ia e voltava, porque são esses acontecimentos que podem levar às alterações presentes no nenê, que são correspondentes com a queixa da família. A gente também vai perguntar sobre o peso e sobre a altura do nenê para ver se esse nenê nasceu dentro do percentil ou não, se esse nenê ele teve contato com a sua mãe na primeira hora de vida ou se ele teve alguma intercorrência, qual é a nota do Apgar desse nenê. Para cada nota do Apgar a gente sabe se esse nenê ele sofreu algum insulto hipóxico isquêmico, se esse nenê ele conseguiu se adaptar bem ao ambiente extrauterino, se esse nenê ele foi para casa com a mãe ou se esse nenê ficou na UTI. E se esse nenê ficou na UTI, se esse nenê teve alguma alteração neonatal, o que foi feito? Quais são as alterações neonatais? Quanto tempo ele ficou na UTI neonatal? Como é que foi esse processo desse nenê na internação? Todos esses fatores são extremamente irrelevantes para a gente poder olhar o contexto desse nenê e entender o que está levando à queixa da família. Dentro dessa anamnese, nós vamos perguntar também sobre questões clínicas do neném. Primeiro, se esse neném ele amamenta, qual é o tipo de amamentação? Se o neném mama no peito, se esse neném tem ou não algum tipo de preferência. Então vamos lembrar que muitas preferências na amamentação podem estar relacionadas com alterações, problemas de mobilidade no pescoço, então por isso que o nenê consegue mamar bem num peito e no outro não. Se esse nenê tá ganhando peso adequado, porque se esse nenê não ganha peso adequado, como é que vai acontecer o seu desenvolvimento? Qual será a qualidade desse desenvolvimento? Se esse nenê usa fórmula, também, se ele mama bem na mamadeira, tem muitos nenéns com problemas de sucção que mamam mal, até mesmo na mamadeira. E se esse nenê, mesmo com uso de fórmula, ele está ganhando peso adequadamente. É também nesse contexto de alimentação, nutrição, perguntar se esse nenê
ele tem refluxo, cólica, disquesia, qual que é a frequência de evacuação e qual é a frequência de trocas de xixi, quantas trocas de fraldas a mãe realiza durante o dia para a gente ter uma noção se a nutrição desse nenê está adequada ou não. Muitos nenéns irritados, muitos nenéns com várias tensões neuromeninges, tensões por conta do torcicolo, não se alimentam bem, porque eles estão em intenso desconforto que eles não conseguem nem ter conforto no período da alimentação. Muitas alterações da base do crânio ou até mesmo alterações no formato da cabeça do nenê relacionadas a assimetrias cranianas podem estar relacionadas a disfunções dos nervos que saem da base do crânio. Então, essas perguntas vão ajudando a gente nortear o nosso diagnóstico. Trata-se de um torcicolo ou trata-se de uma tensão neuromeningeal? Eu gosto sempre de perguntar sobre o sono do nenê. Então, como é a qualidade do sono, se o nenê tem um sono reparador, se ele dorme bem e o mais importante, se ele tem algum tipo de preferência postural. Essa pergunta é chave, porque é através dessa pergunta e da resposta dessa pergunta que nós vamos saber se de fato o neném tem ou não algum problema de mobilidade no pescoço, um torcicolo. Então, se a família fala que o neném já tem uma preferência, que ele só dorme com a cabeça para o lado direito, que ele só dorme com a cabeça para o lado esquerdo, já é uma bandeira vermelha para uma alteração de mobilidade. Eu já sei que no exame físico eu vou ter que checar muito a mobilidade do pescoço desse neném, porque provavelmente tem um torcicolo. Qual postura que esse nenê dorme? Barriga para cima, lado direito, lado esquerdo, postura em vírgula. Postura em vírgula está muito relacionado com a tensão neuromeningea. A gente também gosta de perguntar quais são as posições que esse nenê vivencia durante o dia, como que a mãe coloca as posições, se ela muda, se ela alterna, ou se esse bebê tá dormindo sempre numa mesma posição. Dormir numa mesma posição, aqui eu tô falando durante o sono diurno, não noturno, também é um fator ambiental que gera uma assimetria craniana. E como é que é a rotina desse nenê? Quais são as posturas que esse nenê vivencia? Quais são as brincadeiras? Como a mamãe brinca com esse nenê? Aonde que ele fica? Como é a sua rotina? Porque o neném, ele também está sujeito ao que está acontecendo ao redor dele. Então, o ambiente, ele também pode ser um ambiente que é um ambiente rico, que vai otimizar e favorecer o desenvolvimento, ou eu posso ter um ambiente negativo, que vai limitar o desenvolvimento desse neném. Então, aqui são os pontos chaves do processo de avaliação e relacionado à anamnese, que são as perguntas que nós fazemos aos pais. Através dessa anamnese detalhada, nós vamos conseguir caminhar para a avaliação, para o exame físico e conseguir fechar esse quebra-cabeça e elaborar um plano terapêutico. Na próxima aula, a gente vai abordar sobre o exame físico, que são os testes clínicos que nós realizamos nos nenéns para detectar as principais alterações presentes no primeiro ano de vida, que são torcicolo, as assimetrias, a hipotonia, as alterações do neurodesenvolvimento, alteração cognitiva, alteração perceptual, alteração sensorial e alteração motora. Não perca a próxima aula!